Meus irmãos, a paz do Senhor, Jesus abençoe a todos nesta manhã. Nós vamos aqui trazer uma explanação sucinta da nossa lição de hoje, do nosso domingo hoje, para as nossas vidas, para a meditação nossa na palavra de Deus. Vou trazer aqui o slide onde tem a nossa apresentação e vamos iniciar em nome de Jesus. Quero fazer uma oração para que Deus abençoe as nossas vidas. Senhor Deus, obrigado, meu Pai, por estarmos na Tua presença nesta manhã, assistindo este vídeo. Que esta lição possa nos trazer, meu Deus, mais conhecimento de Ti, que nós possamos, Senhor, cada vez mais nos aproximarmos da Tua palavra, estudando-a com afinco, com sabedoria, buscando nela aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos estudando a revista do segundo trimestre de 2021, que tem como título Dons Espirituais e Ministeriais, servindo, né, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. É uma lição maravilhosa. Na primeira lição, nós já estudamos e deu dons aos homens, fala sobre os dons que Deus deu aos homens. A lição de número 2 falou sobre o propósito dos dons espirituais. E a de hoje, os dons de revelação. Então vamos ver o que nós temos para as nossas vidas da parte de Deus sobre os dons de revelação. O textuário da lição diz: Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Paulo escreveu isso aos Coríntios, falou isso aos Coríntios na primeira carta, no capítulo 14 e versículo 26. A verdade prática da lição: os dons de revelação divina são indispensáveis. São indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano. A leitura bíblica em classe está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 8 e 10, Atos, capítulo 6, do versículo 8 ao 10, Daniel, no capítulo 2, do versículo 19 ao 22. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Atos capítulo 6, do versículo 8 ao 10. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão, e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Irmãos, só para a gente situar-se aqui nesse texto que foi falado aqui, que fala que, na verdade, Filipe está aqui na região de Samaria. Ele confrontou, na verdade, com suas palavras, ele foi de encontro aos das sinagogas, que eram, diz aí o texto, que eles eram sirineus, então, ó, Cirene aqui na África, então, estavam também lá na região de Samaria, na região de, lá em Israel, na época, né? Aqui a gente sabe que é na época do Império Romano, então essa região toda roxa é o Império Romano. Dentro do Império, as pessoas se locomoviam com facilidade devido às estradas de Roma e por ser um único governo. Então, tinham também os de Alexandria.
E ainda tinha a sinagoga dos libertos. O que era a sinagoga dos libertos? Tem duas visões para os da sinagoga dos libertos, dos libertinos. Uns acreditam que eram judeus que foram libertos de Roma e estavam na região. Eles foram libertos como? Porque quando o Roma conquistou toda essa região, devido às suas guerras, eles levaram alguns prisioneiros judeus. Uns acreditam que esses prisioneiros que foram levados por Pompeu, quem gosta de história vai ver que o general Pompeu levou alguns prisioneiros para Roma. E uns acreditam que esses libertinos aí, esses libertos, são os ex-prisioneiros, foram libertos. Outros acreditam que eram escravos alforriados, escravos libertos, que não é a tendência maior para se crer, porque escravos, eles não tinham tanto conhecimento e fundaram uma sinagoga, mas geralmente eram os judeus. Então, a ideia principal é que seriam os judeus libertos, que estavam presos em Roma e foram libertos e agora estão em Jerusalém, estão na Judéia, na região de Samaria, e estavam ali disputando com Estevão. Então, só para a gente se situar, aqui a gente vê que é uma visão política da época do Império Romano, são regiões que estão dentro de Roma, mas que eles anualmente vinham para Jerusalém, para aquela região, para as festas, não deixavam essa prática, para a gente se situar aí na leitura bíblica em classe. Prosseguindo, vou aqui tirar aqui as minhas anotações. Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos libertos. Foi tudo aquilo que a gente viu aqui a explicação. Daniel, capítulo 2. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: Seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Então a gente já sabe, a gente já estudou esse tema aí de Daniel, a revelação, Deus mostrando todo o movimento que estava acontecendo, o movimento político, governos da época, os que passaram, os que estavam no presente, os que viriam no futuro. A gente estuda isso na escatologia, mostrando aqui sobre o dom da palavra, da sabedoria, da palavra da ciência. Deus dá a revelação e mostra. Irmãos, nós vamos para a introdução. O teólogo pentecostal Stanley Orton, trouxe aqui a foto dele, que muitas revistas trazem essa referência. Para quem não conhece, está aí a foto. Ele afirma que a maioria dos estudiosos classifica os dons de 1 Coríntios, capítulo 12, do 8 ao 10, em 3 categorias. Ele fala dos dons de revelação, é a primeira categoria, dons de poder e expressão, tendo 3 dons em cada categoria. Nós vemos aqui, a primeira categoria, dons de revelação, palavra da sabedoria, palavra do conhecimento, discernimento de espírito, dons de poder, fé, curar, operação de milagres, dons de elocução, profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Na lição desta semana, estudaremos a respeito dos dons da primeira categoria e de revelação, né? Os dons de revelação, essa primeira categoria aqui nós vamos estudar. Estes são concedidos aos servos de Deus para o aconselhamento e orientação da Igreja do Senhor.
A palavra da sabedoria, o primeiro dom de revelação, aí na primeira classificação. O conceito. O termo palavra exprime uma manifestação verbal ou escrita. Segundo o dicionário eletrônico Wise, sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. A sabedoria abordada pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 8, parte A, refere-se a uma capacitação divina sobrenatural para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. De acordo com Estevão Ângelo de Souza, a palavra da sabedoria é a sabedoria de Deus, ou, mais especificamente, um fragmento da sabedoria divina, que nos é dada por meios sobrenaturais. Está aí o pastor Ângelo de Souza, Estevão Ângelo de Souza, ele falou, ele deixou essa palavra aí, dizendo que a palavra da sabedoria é um fragmento mínimo da sabedoria de Deus dada ao homem. Coisa maravilhosa, irmãos. A Bíblia e a palavra de sabedoria. Embora na antiga aliança, os dons espirituais não fossem plena e claramente evidenciados como na nova, alguns episódios do Antigo Testamento vislumbram, né, eles mostram algo que estavam encobertos, mas que existem, que existiriam, que existia, mas estaria encoberto para eles. O quanto Deus conferia aos homens sabedoria do alto para executar tarefas ou tomar decisões. Um exemplo disso é a revelação e a interpretação dos sonhos de Faraó através de José, o filho de Jacó, lá na história de José no Egito, no capítulo 41 de Gênesis, ele vai contar a história do sonho de Faraó e a interpretação do mesmo por José. Ele não apenas interpretou os sonhos de Faraó, mas trouxe orientações sábias para que o Egito se preparasse para o período de fome que estava para vir. Palavra sábia porque José, ele era nômade, o estilo dele era nômade, ele era pastor de ovelhas, ele não conhecia a arte da agricultura como os egípcios, que fundaram os começaram com sistemas de irrigação devido ao crescente fértil, desenvolveram técnicas para a agricultura, para o plantio, e José trouxe uma palavra de sabedoria em relação a algo que ele não vivia. Então foi uma palavra, palavra de sabedoria dada por Deus, essa palavra. Isso mostra a vida de José, um homem que tinha esse dom, a palavra da sabedoria, Deus o abençoando através disso. A habilidade do rei Salomão em revelar causas complexas, igualmente, é um admirável exemplo de dom de sabedoria no Antigo Testamento. A gente vê isso lá no livro dos Reis, 1 Reis, capítulo 3, capítulo 4, mostrando como Deus deu sabedoria a esse rei. Ele orou a Deus pedindo sabedoria, não pediu riqueza, mas pediu sabedoria para governar o tão grande povo de Israel. E Deus o deu e dotou de uma capacidade de sabedoria, além da que alguém já tinha recebido antes dele ou depois dele. É o homem mais considerado o homem mais sábio da face da terra, foi o homem mais sábio da face da terra, porque Deus o capacitou dessa extraordinária desenvoltura, né, na sabedoria. Em Novo Testamento, podemos tomar como exemplo de palavra da sabedoria a exposição da Escritura realizada pelo diácono e primeiro mártir cristão Estevão. O livro de Atos conta-nos que os sábios da sinagoga, chamada dos libertos, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falavam. Ele disputava com grande sabedoria, ele era sábio.
nas Escrituras e no entendimento da palavra de Deus. Uma aliança sábia. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa do aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício do ministério pastoral. Entretanto, tenhamos cuidado para não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Lembremos-nos de que Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sua sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons, que nos adverte aí a lição de hoje, para que nós tenhamos maturidade no uso desses dons, principalmente no dom da palavra de sabedoria, onde ela é de Deus e não nossa, para que ela não saia com as nossas subjeções, mesmo que quando nós falamos, algo de nós vai sair na mensagem, mas nós temos que ter a grande auto-reflexão para termos o cuidado de saber que quando se a gente tem um dom desse, esse dom é para glorificar a Deus, é para edificar as pessoas, a igreja do Senhor, como a gente já viu, lá no propósito dos dons que Deus dá ao povo. A igreja, que é de edificar a nós e ao outro, edificar o corpo de Cristo, que é a igreja. A palavra da ciência é o segundo dom na primeira classificação dos dons de 1 Coríntios. Então, palavra da sabedoria e palavra da ciência. Agora, o que é a palavra da ciência? Este dom muito se relaciona ao ensino das verdades da palavra de Deus. É muito relacionado. Às vezes as pessoas dizem, não, a palavra da ciência é quando a gente ensina com conhecimento, fica relacionando. Palavra de ciência, ele conhece aprofundadamente a palavra de Deus. É o fruto do resultado da iluminação do Espírito acerca das revelações dos mistérios de Deus, conforme aborda Stanley Orton em sua teologia sistemática, na CPAD. Coloquei aqui a foto, já que a revista traz a referência, aí o livro, para quem quiser adquirir, né? Quem quiser ter na sua estante também, é muito bom, porque tem muitas referências nas revistas para a gente pesquisar. Este dom também se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas. Tem coisas na Bíblia que a gente vê um irmão explicando e a gente lê várias vezes e não consegue entender, não consegue ter a revelação profunda daquele versículo, daquele texto, e vem o irmão e explica com a maior facilidade, porque ele tem o dom da palavra da ciência. Deus o capacita para isso. Pronto, irmãos. Então, esse é o dom da palavra da ciência, né? Às vezes as pessoas falam, não, a palavra da ciência, já ouvi alguém falar que a palavra da ciência é você saber o que vai acontecer no futuro. Sim, mas está baseado, que esse saber do futuro esteja baseado na Bíblia, né? Não confundir com a revelação do que vai acontecer, né? Tem o dom da revelação, revelar o que vai acontecer amanhã, né? Deus concedeu a você, revelou, é um fato, não é palavra da ciência. Você não é saber o que vai acontecer amanhã, é você ver antecipadamente o que acontecerá amanhã. Isso é a revelação, né? A palavra da ciência é você entender, né, na palavra o que está acontecendo, o que está por vir, né? Você tem ali o entendimento de algo que ocultamente está para nós, esperando que a gente busque, né, cave, né, essa cisterna e encontre essa água, né, essa revelação de Deus para nós. Sua função. Qual é a função da palavra da ciência? O dom da palavra da ciência não visa servir a propósitos triviais, como de descobrir o significado dos tecidos do tabernáculo, né, porque as pessoas param muito para ir, né, minuciosamente distinguir cada fio que está lá entretecido no véu, né, que ele era torcido, né, de fios torcidos,
o significado ali, as pessoas vão a fundo, né, no entretecimento do véu, mostrando que os músculos, né, o tecido muscular simbolizava o tecido muscular de Cristo. Não é para isso. A palavra da ciência não é nem a identidade da mulher de Caim. Quem é a mulher de Caim? Ah, era irmão, não era, né? E tem muitas outras coisas, né? Isto é mera curiosidade humana. E o dom de Deus não foi dado para satisfazê-la, né? O dom de Deus não é para satisfazer minha curiosidade. Ah, eu vou descobrir quem era a mulher de Caim, eu vou descobrir o significado de cada coisa na Bíblia. Não é para isso que Deus nos dá o dom da ciência, da palavra da ciência. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a igreja, preservar a vida da igreja, preservar, manter a igreja blindada, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então, sem palavra da ciência, Deus dá para a gente estar com ferramentas para que, quando o inimigo vier com suas artimanhas, a gente esteja preparado para combatê-lo, para não deixar que ele entre com suas artimanhas. Exemplos bíblicos da palavra da ciência. Tem alguma coisa na Bíblia, né, que fala sobre a palavra da ciência? Olha só. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria. Foram revelados os planos de guerra do rei da Síria a Eliseu. A gente sabe que Eliseu ele recebeu a capa de Elias, né? Se ele visse Elias ser levado por Deus, ele receberia a sua porção dobrada quando ele pediu a Elias, né? Então, Eliseu, quando ele estava orando, Deus revelava a ele, Deus mostrava a ele, olha, o rei está fazendo isso e isso, o rei da Síria. Aí ele revelava, falava para o rei de Israel, não vá para tal lugar, porque o rei da Síria disse, Deus mostrou que o rei da Síria iria passar por lá, iria fazer uma emboscada. E o rei de Israel passava por outro lugar, e o rei da Síria ficou preocupado e pensou e até disse, deve ter algum espião de Israel dentro de nós, tem um traidor meu aqui, tem um traidor no nosso meio. Mas era Deus que revelava, mostrava a Eliseu. Por isso que confunde muitas vezes o dom de revelação com a palavra da ciência. Diz mais assim, outro exemplo foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor, quando Deus descortinou a história dos grandes impérios mundiais ao profeta. Deus mostrou o império que estava no momento, o império babilônico, depois veio o império Medo-Persa, depois seguiria-se o império macedônio, e depois o império romano, né, o grande monstro terrível. Em o Novo Testamento, esse dom foi manifesto quando o apóstolo Pedro desmascarou a mentira de Ananias e Safira. A gente vê isso no capítulo 5 de Atos. O dom da palavra da ciência não é adivinhação, é conhecimento concedido sobrenaturalmente da parte de Deus. Então, no momento, Deus dá o conhecimento ao irmão. Esse é o dom da palavra da ciência. Deus, né, o Espírito Santo, mostrou a Pedro que eles estavam mentindo. Não era aquilo que eles estavam dizendo em relação à venda do terreno. O dom de discernir os espíritos. O discernimento dos espíritos é o terceiro dom da primeira classificação dos dons espirituais. É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. De acordo com o termo grego diakrisis, a palavra discernir significa julgar através de, distinguir. Ela denota o sentido de se penetrar da superfície, desmascarando e descobrindo a verdadeira fonte dos motivos. Stanley Orton afirma que este dom envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques e dos espíritos malignos.
Não é discernir o que está por trás daquilo, né? Um exemplo bom da gente ver aqui, o que tem aqui embaixo dessa barbatana. Será que é um cação? Será que é um filhote de tubarão? Né? Pela barbatana ali a gente já deve imaginar o que seria aquilo. A referência da primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1, diz assim: Amados, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. As fontes das manifestações espirituais. Ao longo das Escrituras, podemos destacar três origens das manifestações espirituais no mundo: Deus, o homem e o diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto da ordem divina ou da mente humana, ou ainda de origem maligna. Como saber? Aqui, o dom de discernir os espíritos tem o papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação. Segundo nos ensina o pastor Estevão Ângelo, o discernimento de espíritos não é a habilidade para descobrir as faltas alheias. O dom não é uma permissão para julgar a vida dos outros. Olha, irmãos, discernir espírito não é revelar o erro do irmão. Discernir espírito é descobrir as artimanhas de Satanás, descobrir se a palavra que foi dada, aconselhada, se ela foi de Deus, se ela foi do homem, se ela foi de Satanás. É descobrir se o que está acontecendo é obra da carne, obra divina ou obra diabólica. Para isso, não não vamos confundir com a revelação. Ah, Deus revelou que o irmão estava passando por isso, o irmão estava em pecado. Não, não é isso. Isso não é discernir espírito, é dom de revelação. Então, discernir o espírito é para proteger a congregação, proteger a sua vida, proteger a sua família. Então, se apegue a Deus e busque esse dom para você estar protegido contra os ataques, né, advindos do maligno, as tentações advindas da carne e ver as provas ou manifestações que são divinas para que você não lute contra Deus, como diz a palavra do Senhor. Então, não é descobrir a falha do irmão. Não é para isso que serve o dom dos espíritos. Discernindo as manifestações espirituais. A palavra de Deus nos ensina que os espíritos devem ser provados. A gente viu lá o versículo lá da primeira carta de João, 4:1. Provai os espíritos. Toda palavra que ouvimos em nome de Deus deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Ele nos ensinou que os falsos profetas são conhecidos pelos frutos que produzem, isto é, pelo caráter. Quem é que está me ensinando? Quem é que está pregando para mim? Quem é que está dizendo que eu tenho que fazer o certo? Como é a vida dele? O que ele está fazendo? Né? É uma pessoa que realmente anda nos caminhos do Senhor, realmente dá exemplo? Isso que ele está falando está de acordo com a palavra de Deus? Paulo, aquele grande missionário lá na Ásia, chegou na Macedônia, pregando lá em Bereia. Os bereianos, durante o ensino de Paulo, eles consultavam os escritos, eles buscavam para ver se o que Paulo estava dizendo realmente era aquilo mesmo, realmente era a respeito do Nazareno, né? Na época, o Nazareno, a respeito de Jesus, o Salvador. Eles queriam buscar nos profetas se realmente era aquilo que Paulo estava dizendo, e eles confirmavam, né, aquilo que Paulo dizia através da palavra. Jesus conhece o segredo do coração humano, mas nós não. E por isso precisamos do Espírito Santo para revelar-nos a verdadeira motivação daqueles que falam em nome do Senhor. O apóstolo João nos advertiu acerca do espírito do anticristo, que já opera neste mundo. O anticristo opera nesse mundo e ele está se infiltrando para ir sorrateiramente com seus falsos ensinos, suas falsas doutrinas, tirando o povo do caminho certo. Olha só,
Quem é que está debaixo daquela pele de ovelha ali no meio do rebanho, né? É assim que faz o espírito do anticristo. É assim que o inimigo das nossas almas age, né? Sorrateiramente no nosso meio. Por isso precisamos desse discernimento. Conclusão, irmãos, a igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom do discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas astutas ciladas do maligno, né? Dom de discernir espíritos, para a gente ter a revelação do que está sendo ensinado, né? Não é só porque a pessoa fala bem, eloquente, né? É um grande agitador de palco, né? De plateias, lá todo mundo gritando, todo mundo lá se emocionando, mas não sabe que ali é um fantoche do inimigo. Por trás está lá o inimigo rindo, né? Porque está conseguindo colocar o povo para segui-lo, né? Seguir os seus ensinamentos errados. Irmãos, essa é a nossa inspiração, a palavra de Deus, a nossa bússola, a nossa regra maior, é através dela que a gente chega a Deus, conhecimento da verdade, ela é quem nos liberta, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, que ela é Cristo, né? O próprio Cristo é a palavra, é o verbo, é viva e eficaz, espada de dois gumes, o Senhor Jesus certa vez falou, acho que 6,63 do Evangelho escrito por João, a carne para nada presta, o Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e são vida. Ela nos dá vida e nos ajuda a lutarmos, né? A sabermos falar sabiamente, a termos conhecimento da verdade e a discernir os Espíritos. Que Deus abençoe a todos. Nós queremos agradecer a todos que estão assistindo este vídeo, que Jesus possa cada vez mais abençoar a sua vida. Querido Deus, Pai maravilhoso, obrigado, Senhor, por esta explanação, meu Deus, que ela possa, meu Deus, estar dentro dos nossos corações. Abençoa-nos cada vez mais na compreensão da Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, louvado seja o